Bom dia, meus amigos patriotas. Hoje é dia 5 de abril, domingo de Ramos, e nós vamos falar nesse vídeo sobre a liberdade perigosa ou a escravidão segura. O que nós preferimos nesse momento? Essa frase foi tirada do aforismo de Thomas Jefferson, aquele terceiro presidente dos Estados Unidos, e que foi um dos pais da pátria americana, que é a nação mais democrata do mundo. A frase dele era assim: prefiro a liberdade perigosa do que a escravidão segura. Então, o que a China está nos oferecendo? O que temos visto até agora, até hoje no Brasil? É a geração do pânico, a histeria, a paranoia, o medo generalizado e ameaças dos poderes públicos, principalmente pelos governadores e pelos prefeitos e suas polícias. Antes de eu começar, eu gostaria de que aqueles que não são inscritos no canal, que se inscrevam nesse canal, que venham para o nosso lado. É um canal patriota. Para se inscrever aqui é só clicar ali e ativar o sininho. Você vai poder compartilhar com seus amigos e comentar esses assuntos aqui. Bom, então vamos lá. O que de fato nós estamos vendo agora? O Estado forjando atestado de óbito, com diagnósticos falsos ou suspeitos de mortos que foram diagnosticados sem um laudo de exame de laboratório, positivo ou negativo, e pelo puro achismo. Ah, ele chegou aqui no hospital, não tinha ferimento de bala, eu acho que é coronavírus. Vimos também abuso de autoridade em muitos locais, eu vi, fechamento de comércio, indústria, quebrando a economia, causando desemprego em massa de milhões de trabalhadores, amanhã nós já vamos ver isso. Pais e mães de família que precisam do emprego, trabalhadores autônomos, pessoas que são informais e que não conseguem nem vender balas na sinaleira e que estão com dificuldades para atender as suas famílias. Ou estão presos em casa, não podem nem circular na rua. Então, outra coisa, a soltura de milhares de bandidos perigosos em todo o Brasil. Só aqui no Rio Grande do Sul, segundo dados da SUSEP, 3.400 presos foram liberados. Então, eles acham que liberando os presos do presídio, eles não vão se contaminar. Isso é uma atitude totalmente equivocada, que não condiz com a realidade. Bom, mas então vamos lá. Prisão arbitrária de pessoas que a gente viu, só porque reclamaram, como foi o caso daquela senhora lá em Goiás. Eu vi outros casos que a imprensa não divulga e ninguém vê. Em outra cidade aqui na Serra Gaúcha, uma pessoa que foi presa porque estava na praça reclamando. Vemos censura nas redes sociais, Facebook, Twitter, abertura de processos contra jornalistas, contra youtubers, esses formadores de opinião aí que não pode falar nada, que já são censurados, abertura de processos contra essa gente, desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, inclusive o direito de ir e vir, que é um direito sagrado na Constituição, ninguém pode proibir que a pessoa saia de casa. Uso explícito dessa pandemia do coronavírus por esses políticos oportunistas aí, politiqueiros, como o seu Dória, Witzel, Caiado, Eduardo Leite, Moisés, tantos outros no Nordeste inteiro que usam isso como um mote para derrubar o presidente. Então, como explicar que alguns estados não tiveram nenhum caso de morte por coronavírus, ou até grandes capitais, como o exemplo aquele do Paraná, que é uma capital com 2 milhões de habitantes, e não teve nenhuma morte por coronavírus até ontem, e o comércio todo permaneceu e permanece aberto. Isso prova para nós o quê? Que a pandemia prefere os estados governados por os tiranetes, os tiranetes com apoio da China, que querem derrubar o governo democraticamente eleito. E eu cito São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e todo o Nordeste. E são 24 governadores que estão declaradamente contra para derrubar o presidente. Então, com a economia destruída, a arrecadação do Estado cai e os servidores públicos, professores, policiais, aposentados, eles também não receberão seus salários. Não tem de onde tirar dinheiro. Ou, na melhor das hipóteses, eles receberão os seus salários parcelados daqui a 30 ou 60 dias. Como é o caso do Rio Grande do Sul, que já vem pagando salários atrasados há mais de 5 anos, atrasados ou parcelados. E o seu Eduardo Leite, ditadorzinho, nada fez pelo Rio Grande do Sul. O que ele fez pelo Rio Grande do Sul? Eu desafio alguém que diga.
Porque sequer ele baixou 1 centavo ou 1% do valor do preço da gasolina, não baixou ICMS de água, de luz, de telefone, enfim, não ajudou empresários, não ofereceu uma perspectiva no futuro, o que se pode fazer para recuperar a economia do Estado. Muito pelo contrário, é muito fácil sentar na cadeira, fazer discurso bonito e dizer que consultou especialistas e mais aqueles especialistas que estão à sua volta. Então eles acharam melhor que o Estado deve fechar tudo. E a imprensa, na sua maioria, está contra o presidente da República. E por que ela está contra? Simples, porque ela queria dinheiro e ele não fez como fez o PT, o Sérgio Cabral, que desovavam milhões e milhões de reais para despejarem nos cofres dessa imprensa comunista. Em recente delação, o próprio Sérgio Cabral, que ex-governador do Rio de Janeiro, disse que ele alimentou as organizações Globo, que as organizações Globo são uma rede de rádio, televisões, jornais, revistas e blogs. É uma empresa poderosa que abrange todo o Brasil. Então, eles nunca falaram nada, eles tinham a boca tapada por dinheiro, então eles nunca falaram nada contra as roubalheiras do Cabral e seus assecas lá no Rio de Janeiro. E o Cabral falou com convicção, ele tem provas, ele tem extratos bancários, recibos de movimentações, notas fiscais, vídeos, fotografias, testemunhas, e ele próprio, ele vai provar isso aí. Claro que vão dizer que é excesso de prova, então não, todo mundo está em silêncio, costurar a boca, ninguém mais fala nada. Mas ele falou. Então, qual a única solução para essa situação que nos aflige? É a união de todos nós brasileiros, patriotas, todos nós que honramos aquela bandeira ali, verde e amarelo, porque tem gente que detesta a bandeira, tem vergonha da bandeira, não hastia a bandeira na frente da sua casa, não tem a bandeira em casa, não canta o hino só lá no futebol. Então, essa união de todos, temos que dar um apoio incondicional ao presidente da República, o presidente Bolsonaro, que ele pode ter 1000 defeitos. Porque ele é mal educado, porque ele diz palavrão, porque não sei o quê. Tudo bem, mas ele é um democrata, ele é honesto, ele é patriota. Nesses últimos 30 anos, nunca, jamais, ninguém pisou naquele palácio lá que fosse igual a ele, principalmente por ser honesto. Então, ele tem o apoio dos Estados Unidos, a nação mais poderosa da Terra, ele tem apoio de Israel e etc. Mas só que ele está sozinho. O Congresso virou as costas para ele, o STF virou as costas para ele. Ele tem inimigo por todos os lados. Ele tem inimigo até debaixo da cama. Ele já foi ameaçado de morte, já quase foi assassinado. Ele recebe ameaça todos os dias, até pelas redes sociais. A gente vê por aqui, Facebook, Twitter, pessoas, esses isentões, esses artistas entre aspas, esses comunistas ameaçando o presidente, desejando sua morte. E a seu lado, o presidente, na verdade, só tem nós, eu, os patriotas, o senhor, a senhora, as pessoas de bem que estão do lado do presidente que votaram nele. E os seus ministros também. Mas o resto é tudo melancia, é uma lavoura de melancia, é uma lavoura de oportunistas que estão ali para se dar bem e eles vão pular para o lado que a canoa, para o lado que não estiver afundando, eles pulam. Eles não vão ficar até o fim. Eles não têm fibra para realmente saber o que querem e para defender a democracia, para defender a liberdade, para defender o conservadorismo. O país está na beira do caos. Então, pessoal, por favor, espero que todos venham para o nosso lado aqui, se inscrevam aqui no canal do Tiozão aqui, para que possam compartilhar com seus amigos, curtir ou até comentar, porque esse é um assunto muito importante. Bom dia a todos.